Vamos lá. Capacidade simbólica, parte 2. Olha só, a gente estava conversando no vídeo anterior de como o ser humano ele tem a capacidade de atribuir significados, certo? Ok, isso aí todo mundo já entendeu. Estamos concluídos aqui, gente, está chovendo, é assim mesmo. E Manaus. Então, agora eu queria trazer isso mais para o âmbito pessoal, sabe? Para o âmbito da sua subjetividade. Porque, vamos lá, da construção aí de um sujeito. Como é que acontece a construção de um indivíduo? Tá? Um indivíduo ele está inserido num núcleo familiar, ele depois vai se inserir numa escola, ele está inserido numa cultura específica de algum lugar. Claro que a nossa cultura ela não é pura, a gente tem aí misturas, isso é outra discussão. Mas o indivíduo ele vai se relacionando com esse meio e também, claro, vai significando de forma única, né? A gente tem, vamos lá, aquele clássico exemplo mesmo, a mesma família, crianças educadas ali da mesma forma, mas elas são indivíduos diferentes. Cada uma vai significar as situações, as pessoas de uma forma única, sua. E a gente também traz coisas consigo que são somente nossas, né? Se é genética, se é reencarnação, se é, não sei. Não sabemos de onde vem, mas nós trazemos coisas únicas. Cada bebê traz, tá bom? Então, o indivíduo ele vai, né, nesse caminhar, entrando em contato com conhecimentos, com verdades que são postas, com doutrinas, né? O indivíduo vai normalmente ter também uma religião, e vai tendo aí essas situações que ele vai construindo, ele ou ela, ou indefinido, vai construindo dentro de si esses significados e vai formando ali uma teia de crenças, de verdades, de coisas que ele acredita, certo? Devido a essa capacidade simbólica. Então, eu passei, sei lá, um evento muito traumático e aí eu vou dizer que aquilo ali não presta, porque eu tive uma experiência muito negativa com aquilo. Outra pessoa pode ter uma experiência positiva e dizer, não, presta sim, provei, gostei. Então, varia, certo? E aí, o que eu queria problematizar é que, assim, muitas vezes a gente acaba tendo um olhar muito insensível, não é empático, né, com a outra pessoa. Porque esse conjunto aí de crenças, esse conjunto de significados que nós internalizamos e tomamos para si, é o que nos torna quem nós somos, né? É o que faz eu ser eu, você ser você, tá? Então, eu não posso apontar, né, o Deus da cara do outro e dizer que tudo isso que ele tem, que torna quem ele é, que todos os significados que ele atribui para si e para a vida, estão errados, é coisa, né, suja, coisa do capeta, ou sei lá o que, porque eu estou ferindo aquela pessoa, né? Eu estou tirando toda a vida dela. O ser humano, a vida dele é o que ele significa. Ao menos deveria ser, tem gente que nem pensa nisso, né? Mas enfim. Então, assim, em muitos momentos nós somos cruéis, né? Quando nós não consideramos que o caminhar daquela pessoa a fez daquele jeito, né? E que tudo que ela são as verdades, as crenças que ela internalizou. Só que, como a gente comentou no outro vídeo, o ser humano tem a capacidade de significar e de ressignificar, tá bom? Então, realmente, tem coisas que a gente experienciou na vida que não são tão boas e que a gente pode ressignificar, deve ressignificar. Assim também como o movimento, no sentido mais coletivo, né? A sociedade também experienciou coisas não muito boas, na verdade péssimas, e que a gente tem que mudar, a gente tem que ressignificar, a gente pode criar aí uma nova realidade. Eu vi falando isso, né?
não é fácil, também não sei por onde começar, mas é possível, tá? Voltando aí para a individualidade, no sentido pessoal, do indivíduo. Então, assim, vamos problematizar aqui, né? Porque também não é porque a identificação, né, a significação daquele sujeito, que a gente também vai deixar, por exemplo, ser agredido, né, passar por situações ali complicadas. E tem coisas que é aí que eu queria deixar a pergunta aqui para vocês. Por exemplo, tem coisas que a gente não pode aceitar, né, porque significou. Vou dar um exemplo: machismo. Outro exemplo: racismo. Outro exemplo, como é que fala, gente? Eu não sei se não é mais homofobia, já é outra palavra. Fobia. Enfim, desrespeito. Então, assim, eu acho que é muito complicado, né? Muito tênue aí essa linha. O que a gente tem que respeitar, porque é o conjunto ali de crenças de uma pessoa e de que a gente não pode aceitar, né? Por exemplo, eu sou mulher, sou feminista, então tem coisas ali que eu não vou aceitar. Porque tá bom que é a minha crença, né? A minha significação, mas a gente também não tem assim um pensamento universal, um pensamento coletivo de que esse seria, né, um caminho mais adequado, né? Um caminho. Então, assim, gente, é muito complicado, porque a gente tem eu já entrei em diversas discussões assim, e as pessoas me perguntam assim, mas a gente tem que respeitar a cultura do outro, porque a gente não está inserido ali naquele sistema de códigos, de símbolos, de significações, então a gente enxerga de uma forma diferente. A gente julga a partir da nossa cultura, óbvio. Então a gente tem que respeitar, tá? Mas e aí o caso das mulheres lá na Palestina? Você não é feminista? Já me perguntaram isso tanto. Você não é feminista e o caso daquelas mulheres? Como é que a gente vai respeitar aquela cultura que é extremamente machista? Aí você fica assim, né? Cri, 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 não dá pra responder. Então, assim, a pergunta, né? A problematização que eu quero deixar aqui, que é algo que está em aberto, sim, na minha cabeça, seria legal vocês botarem nos comentários. Como é que a gente encontra esses limites, né, entre o que é a gente respeitar porque é ali o sistema de símbolos e de significados do outro, e o que a gente não tem como respeitar, não tem como entender como sendo apenas ali uma cultura, né? Uma forma de ver, uma forma de significar que o outro entende como certo. É difícil essa pergunta, né? É isso. Vou deixar aqui, vou terminar desse jeito. Um beijo, eu aguardo aqui os comentários.